A paz do Senhor, meus irmãos. É com imensa alegria que os recebo aqui mais uma vez para mais um subsídio de escola dominical, onde nós continuaremos no nosso eixo de aprendizado, falando a respeito da Epístola de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos tratar a respeito do capítulo 4, que também é um assunto extremamente profundo. Esses dias alguém comentou comigo: Christian, nossa, todo assunto para você é profundo? É lógico que é, gente. Isso tudo vai depender do professor, vai depender da pessoa que está estudando a Bíblia. Todo assunto, todo capítulo, todo texto, ele tem a sua profundidade. E cabe a nós, como um garimpeiro, efetuar o máximo de esforço, empregar o máximo de esforço possível para que nós venhamos a conseguir achar as pepitas de ouro mais valiosas, não é mesmo? Porque se a gente se mantiver na superfície do negócio, a gente vai conseguir achar, sim, uma certa profundidade, mas não como deveria. Então, você, professor de escola dominical, já fica aí a título de introdução dessa nossa aula. Estude, busque, se aprofunde no texto. Eu tenho certeza que, por exemplo, um texto como esse de Gálatas, agora o capítulo 4, que já vem numa continuação dos outros 3 capítulos, gente, tem ensinamentos profundos para uma vida inteira. Você vai gastar muito tempo se você quiser mesmo mergulhar no negócio, vai buscar dicionário bíblico, comentário bíblico, e você vai ver que é muito profundo mesmo. Tá? E o quanto mais fundo você mergulhar, mais qualidade a sua aula vai ter, consequentemente. Então, não tem como fugir disso. Tá? Então, tudo vai depender aí dos professores. Meus irmãos, antes da gente entrar de fato na nossa aula, eu quero pedir a você para que você curta o nosso vídeo, para que você comente, para que você compartilhe, e se ainda não é inscrito, inscreva-se aí no canal. O projeto está crescendo, o canal está crescendo, Deus tem abençoado, pessoas no Brasil inteiro têm recebido o nosso subsídio, têm recebido esse apoio ao professor e ao aluno de escola bíblica dominical, e nós ficamos extremamente felizes com isso. O nosso intuito aqui não é a autopromoção, é a edificação do reino de Deus. É para a gente poder ver as escolas bíblicas dominical nas igrejas evangélicas crescendo cada vez mais, sendo edificadas, as classes robustas espiritualmente, biblicamente. Esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo, ok? Caso você queira esse material aqui que eu estou projetando na tela de vocês, é só entrar em contato comigo no WhatsApp, que eu vou deixar agora aí no vídeo, e também pelo Instagram, caso você queira também, que está aqui na descrição. Me chama ou no Instagram, o link está embaixo, ou no WhatsApp que eu deixei aí na tela, e me diz lá: olha, Christian, meu nome é fulano de tal, sou de tal lugar, eu queria o subsídio da lição tal, ok? Além desse subsídio do slide, nós temos um comentário bíblico de auxílio ao professor, da Epístola aos Gálatas. Na semana que vem, ou mais tardar na próxima, nós estaremos disponibilizando o comentário bíblico de auxílio ao professor da Epístola aos Efésios, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Isso daí tendo como intuito o auxílio ao professor, ao aluno de escola bíblica dominical, para que vocês possam compreender a profundidade do texto e assim ensinar com todo o esmero, com toda a fluidez, ok? E a aula de vocês venha crescendo, sendo melhor a cada dia mais. Irmão, só abrindo um parênteses aqui, nessas últimas semanas eu tenho recebido algumas mensagens de WhatsApp e algumas pessoas querendo nos convidar para ministrar a aula de EBD em suas respectivas igrejas, né? Em outros estados, além do que eu moro aqui em São José dos Campos, no estado de São Paulo. E a pergunta mais recorrente que a maioria das pessoas fazem: quanto você cobra? Gente, eu não cobro nada, viu? Nunca vou cobrar, ok? Eu não cobro. Se quiser nos convidar aí, fique à vontade, não cobro absolutamente nenhum centavo. É lógico, né? Ah, Christian, eu quero que você venha aqui para Bahia, eu quero que você venha aqui para Minas Gerais. É só dar um jeito aí no nosso translado, mas em relação à cobrança, irmãos, é zero, ok? Nosso maior prazer é ensinar a palavra de Deus. Aí teve um irmão que perguntou para mim esses dias: tá, Christian, e aí, fala para mim quanto que você cobra, você tem alguma exigência aí de hotel? Irmão, não tem exigência nenhuma. Eu não preciso nem ficar o dia aí, vou, ensino e volto, ou se tiver que ficar mais um dia, fico aí na casa de algum irmão. Tem problema nenhum, irmãos, não tenho essa índole, ok? Enquanto muitas pessoas querem lucrar
com a palavra, nós queremos edificar a igreja, ok? Esse é o nosso intuito, esse é o nosso propósito, ok? Já falamos demais, vamos para o nosso subsídio de fato aqui. Gálatas capítulo 4, o título da lição é A Superioridade do Evangelho da Graça. Irmãos, fica aí a título de recomendação para vocês. Caso vocês acham que terão tempo suficiente e disposição também, né? Este capítulo e esse título propriamente dito estão também intimamente ligados à Epístola aos Hebreus, ok? Tanto é que o tema principal da Epístola aos Hebreus é a superioridade de Cristo, a superioridade do Evangelho em relação à lei, em relação ao judaísmo. Ok? Então já fica aí a título de curiosidade também, a título de pesquisa para os irmãos, caso os irmãos quiserem enriquecer ainda mais a aula, dá uma olhada lá em Hebreus. Irmãos, são só 13 capítulos, dá para ler num dia. Você pega aí uma horinha, vai lendo, anota, grifa, risca lá, aí você faz a ligação com Gálatas capítulo 4. É lógico, como eu disse no início da aula, o capítulo 4 de Gálatas é extremamente profundo. Então, só para estudar o capítulo 4 você já vai gastar um tempo aí. Gente, quando eu falo para você gastar tempo, se esforçar, mergulhar aqui na palavra, não é para desanimar vocês, lógico que não. É para que todos nós possamos entender a seriedade que é da aula, ok? Antes de eu gravar esse subsídio, eu estava aqui lendo a revista, grifando. Se você for ler a minha Bíblia, que nessa Bíblia aqui eu gosto de escrever de lápis, mas eu acho que dá para ver mais ou menos aí. Eu escrevo ela inteira, gente, ela inteira, risco, grifo, cola papel, tudo isso para eu poder ter aqui, ó, visualmente, tudo para eu poder ver, olhar, entender. Gente, eu gosto disso, tá? É a forma que eu estudo, que eu gosto de estudar, todos os dias eu faço isso, ok? E a nossa aula, ela vai fluindo, é lógico. Nós temos aqui no YouTube, nesse espaço de tempo, meia hora, estourando 35 minutos para não ficar um negócio muito pegado para os irmãos, ok? Eu não gosto de passar muito tempo. Então, a gente tem que selecionar os assuntos que a gente vai falar e tentar passar o máximo possível dos slides, do material que eu coloco aqui, senão a gente perde a mão aí e vai gastar muito tempo, ok? Pela profundidade do assunto. Então, é por isso que eu gosto de frisar isso. O assunto é profundo, irmãos. Então, quando você for preparar a sua aula, pega ali versículo por versículo. Tem gente, e eu já vi isso acontecer, por exemplo, na igreja que eu faço parte, são vários professores. Aí, por exemplo, você convida o professor A para dar aula de Gálatas capítulo 4. Aí, às vezes, ele pode cometer o erro de ler só o capítulo 4, porque é só a aula que ele vai dar. Vou dar a aula de Gálatas capítulo 4. O que eu tenho que fazer? Dá uma lida no 3, no 2, no 1. A epístola é pequena. Dependendo, às vezes você não precisa ler nem o 1 e o 2. Lendo o 3 já basta para ter uma compreensão mais profunda a respeito daquilo que ele está dizendo. Inclusive, até mesmo porque o capítulo 4 é a continuação direta do capítulo 3. O que a gente precisa entender, irmãos? Essa divisão de capítulos e versículos, a Bíblia não foi escrita assim. O apóstolo Paulo escrevendo, agora eu vou escrever o versículo 1, agora o versículo 2. Não era assim, não. Era uma carta extensa e contínua, tá, irmãos? Essa divisão ela foi feita mais tarde, ok? E muitas das vezes, essa divisão ela vai acabar cortando o texto no meio. Acontece, irmãos, é normal isso, é a forma com que os estudiosos, as pessoas que convencionaram essas divisões, é a forma que eles acharam mais adequada de dividir. E então cabe a nós, intérpretes da Bíblia, acharmos as divisões naturais do texto. Eu vou expor isso para os irmãos aqui, daqui a pouquinho vocês vão entender melhor o que eu estou falando, tá bom? O nosso texto áureo está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que nos diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Professor de escola dominical, o que eu quero que você faça, o que eu preciso que você faça agora, logo na introdução da sua aula? A sua classe precisa que você explique esse texto. E qual é o ponto-chave desse texto? É a palavra
plenitude do tempo. Irmãos, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu acabei de dizer que a gente tem que ver o que vem antes, tá? Se a gente seguir a esteira da argumentação de Paulo, a gente vai ver que o início do capítulo 4 é a continuação da ideia do aio que o apóstolo Paulo tinha falado lá no capítulo 3. Vamos lá, capítulo 3, versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre o capítulo 3, entra aí no card de vídeos do YouTube aí e dá uma olhada lá na última lição. Eu expliquei o que é o aio, que é o pedagogo, que é aquele servo que guiava a criança, podia corrigir ela, e esse é o papel da lei. O apóstolo Paulo ainda está dentro dessa argumentação. Então, agora no versículo 3 do capítulo 4, olha o que ele diz. Assim também nós, quando éramos menores, lembra? O aio, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele está falando em relação à compreensão anterior ao cristianismo. Então, no caso dele, que era um judeu devoto, né, um fariseu, zeloso da lei, ele está dizendo, olha, eu estava sujeito àqueles rudimentos. Para mim, eu estou aqui interpretando Paulo, tá? Quem não se circuncidava estava condenado. Quem não guardava o sábado estava condenado. Porém, entendendo agora o evangelho, compreendo a graça de Deus. É essa a argumentação de Paulo. Por isso que no versículo 4 ele diz, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, a servidão, que é isso que ele está falando, ela dura até o advento do Messias. O Messias veio, nós agora, né, no caso os judeus, até mesmo também os gentios, não estamos mais sujeitos à servidão, mas sim à liberdade em Cristo, ok? Mas a questão que eu quero que você frise aqui, que é a expressão plenitude do tempo, é o seguinte, o próprio autor da revista vai dedicar um tópico inteiro, isso aqui, ó, subtópico 2 do tópico 1, a respeito da plenitude do tempo, ele vai dizer o seguinte, Deus preparou um mundo para a chegada do seu filho. Irmãos, Deus ele faz tudo na hora certa. Tá? Então, é por isso que o apóstolo Paulo fala da plenitude do tempo. A palavra pleno vem de completo, perfeito, não é? Então, quando chegou a hora certa, quando chegou o momento certo, Deus enviou o seu filho, o Pai enviou o seu filho, ponto. Não tem segredo, irmãos. Essa é a interpretação da passagem, mas você, professor, é necessário que você explique isso. Ainda na lição, se você tem a revista de professor, você vai ter aí a leitura adicional. Na leitura adicional, o camarada aqui que eles escolheram para fazer o trecho do texto, tá? Ele diz o seguinte, a igreja tem as suas idades próprias. Deus não faz nada antes do tempo devido. Olha lá o que ele está dizendo. E ele vai explicar isso melhor. Ele vai dizer o seguinte, olha, se Deus enviasse seu filho logo após a queda, o mundo não estaria amadurecido para o recebimento do evangelho da graça. Então, tudo isso que aconteceu, todo esse período da história entre a queda do homem e o advento do Messias, foi um período de amadurecimento da mente humana, para que todos pudessem receber o evangelho de Cristo. Então Deus fez tudo na hora certa. Deus preparou o mundo, Deus preparou as nações, Deus preparou a história, ok? Até mesmo no nosso curso teológico a gente fala muito a respeito disso, principalmente numa matéria que se chama Introdução Bíblica. Ali nós explicamos o seguinte, Jesus ele chega exatamente na hora certa. Por exemplo, a época de Cristo nós tínhamos as estradas romanas, que foi uma invenção, um empreendimento perfeito para que os apóstolos pudessem levar o evangelho pelo mundo inteiro. Nós tínhamos um idioma único, irmãos, que era o grego no mundo inteiro.
o império que controlava e promovia aquilo que nós chamamos de Pax Romana, ou seja, os apóstolos, os discípulos, eles podiam andar mundo afora sem ter medo de ser assaltado por piratas, por bárbaros, porque o império controlava. Então, Deus preparou o mundo de tal forma que tudo contribuiu para que as coisas fluíssem, tá? Então, essa ideia de plenitude dos tempos significa literalmente isso. Então, vamos trazer e aplicar isso agora especificamente à questão judaica, tá? Deus preparou o povo com sacrifícios, com as sombras. Lembra que eu falei que tem ligação direta com a Epístola aos Hebreus? O autor aos Hebreus, ele fala muito sobre isso, que os sacrifícios, os rituais eram a sombra do que haveria de vir. Tá? Então, Deus preparou a mentalidade do povo com o sacrifício dos cordeiros, dos animais, com as festas de lua nova, dos sábados, tudo apontando para o Evangelho de Cristo, tudo apontando para o sacrifício de Jesus Cristo. E nós, como crentes, nós não podemos descartar isso, nós não podemos descartar essa origem, né, judaica do cristianismo, porque tudo aquilo ali foi preparando a mentalidade do povo, foi preparando o coração do povo para o momento certo. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Versículo 5 é a continuação. Para que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos? Para resgatar os que estavam sob a lei ou debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O apóstolo Paulo, num determinado momento da sua argumentação aos Gálatas, ele vai falar sobre a maldição da lei, irmãos. O que é, irmãos? A maldição da lei. A maldição da lei é a sanção penal. Lembra que o apóstolo Paulo ele argumenta dizendo o seguinte: todo aquele que vive pela lei, por ela é condenada. Porque se você guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, você é culpado de todos. Ok? Então, essa ideia de maldição da lei é justamente isso. Agora, em Cristo, nós fomos resgatados disso, nós somos resgatados dessa maldição e somos adotados por Deus. Nós somos filhos por adoção, ok? Por que ele fala da adoção? Só abrindo um pequeno parênteses aqui, tá, irmãos? Porque o Filho genuíno de Deus é Jesus Cristo. Vamos dizer dessa forma. Nós, seres humanos, nascemos debaixo do pecado. Aos Efésios, capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai explicar melhor isso. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos filhos da ira. Filhos inimigos de Deus. Não éramos filhos de Deus, não éramos amigos de Deus. Agora, nesse resgate que Cristo promove, nós clamamos, está aí no versículo 6, Abba, Pai. Ou seja, somos filhos por adoção. E a argumentação continua no versículo 7. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, é herdeiro. Ok? Então veja onde vai culminar toda essa ideia do apóstolo Paulo. Você não é mais maldito, você já não está sob a maldição, você foi adotado por Deus, então agora você é filho, sendo filho, você é herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gente, isso aqui, lembra que eu falei que é profundo? É profundo mesmo, irmãos. Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo que somos herdeiros, ele está falando a respeito de direitos. Ele está falando, e é bom que você conheça essa linguagem do apóstolo Paulo, onde ele mostra que agora nós temos a plena comunhão com Deus e acesso direto a Ele. Isso é o papel de Cristo na salvação do homem. Vamos adiante, meus amados. A verdade prática nos diz, por meio do seu sacrifício, Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos tornou filhos de Deus. Acabamos de falar sobre isso. Objetivos da lição, meus amados. Novamente, comento várias vezes isso ao longo dos nossos vídeos, vou comentar de novo. Os objetivos da lição, no caso da nossa aqui, de professor, estão aqui, ó. Objetivos. Irmãos, não é à toa que isso está na liçãozinha de vocês.
Como você sabe que a sua aula foi eficiente? Se você atingir esses objetivos, você vai poder entender que a sua aula foi sim de fato uma boa aula. Primeiro objetivo: aprender que Deus nos promoveu de escravos a filho. Eu já atingi pelo menos esse objetivo aí. Tá? Então já estamos quites com o primeiro objetivo. Você é por isso que eu falei lá desde o começo, olha, dê atenção a esse versículo, dá atenção a isso aqui, a essa argumentação. Eu vou sempre direcionando vocês, ok? Segundo, mostrar que mesmo enfermo, Paulo servia aos Gálatas com excelência, é a próxima sessão do nosso capítulo. E no objetivo terceiro, esclarecer que não somos escravos da lei. Nós já estamos comentando isso já desde o princípio. Meus amados, eu separei aqui nesse slide para vocês uma estrutura do capítulo. Lembra que eu falei que esse negócio de capítulo e versículo não é natural das escrituras? Eu não estou falando que é errado, viu? Não confundamos as coisas. Mas eu estou falando que a Bíblia não foi escrita assim. Isso é muito bom, nos ajuda a nos localizar. Ainda bem que tem isso, mas nós temos que estudar e achar as divisões naturais. E eu coloquei aí as divisões naturais para você, tanto é que está até em negrito ali. Divisão natural A, do versículo 1 ao 7, eu já expliquei para vocês que culmina com a ideia de que somos herdeiros de Deus. Divisão natural B, a preocupação pastoral de Paulo, e a C, a alegoria de Sara e Agar. A B vai dos versos 8 ao 20 e a C do 21 ao 31. Gente, são divisões naturais do texto. Na maioria das Bíblias, inclusive até na minha Bíblia está assim também, nós temos as epígrafes, né, que é essa parte em negrito aí. Geralmente essas epígrafes do texto, elas já mostram mais ou menos a divisão natural. Mas muitas vezes ela é ineficaz, tá? Às vezes ela não é tão eficiente em nos apontar essas divisões naturais. Tem outras Bíblias, é que aqui não dá para ver porque está escuro, mas eu tenho outras Bíblias aqui. Por exemplo, tem uma Bíblia ali que se chama a Bíblia de Estudo A Mensagem. Muita gente não gosta dela, eu amo essa Bíblia. Ali ele já dá todo o texto dividido certinho entre as suas divisões naturais. É lógico, ele usa uma linguagem um tanto quanto diferente, mas ela é muito boa por conta disso, porque ela vai respeitar essas divisões naturais, o término da frase. E às vezes um versículo corta uma frase no meio, tá? E aí pode acontecer, se você não estiver prestando muita atenção, de você perder o time da passagem, e isso pode ser até prejudicial, ok? Por isso que você tem que ter muita atenção. Indo adiante, essa parte aqui nós já falamos, tá, irmãos? A respeito da tutela. Aqui na sua lição, você professor de escola dominical, aluno de escola dominical, isso aqui tem tanto na revista de aluno quanto na de professor. Subtópico 1 do tópico 1, o apóstolo Paulo, aliás, o autor da lição explicando a argumentação do apóstolo Paulo vai falar a respeito das instituições ou dos institutos do direito romano de que Paulo se vale para explicar essa questão, que é a tutela e a curatela. Então você aí já no seu caderno de anotações, se é que você está com ele em mãos, ou no seu celular mesmo, sei lá, guarda esse termo, busca aí na sua lição, tenta entender o que é a tutela, o que é a curatela. A tutela diz respeito à guarda de uma criança menor, a curatela diz respeito à guarda de alguém que é maior, porém não tem as capacidades mentais de responder por si. Lógico que eu estou falando aí por cima, vai ser necessário que você se aprofunde também nesse termo para que você possa explicar aos alunos essa diferença entre herdeiros e escravos, ok? Porque essa é a analogia. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês que estão caindo no conto do vigário, gente, vocês que estão caindo aí na conversa dos judaizantes, vocês estão se prendendo a um jugo, vocês estão se tornando escravos novamente. Ok? O evangelho da graça que foi pregado a vocês é o evangelho livre, é o evangelho da liberdade. O judaizante, tá, é aquele que prega a prisão. E aí, essa é a argumentação de Paulo. A preocupação pastoral vai lá do versículo 8 ao versículo 20, e aí a gente volta aqui nos objetivos, aqui é o objetivo 2, mostrar que mesmo enfermo, Paulo ele tinha e exercia o seu papel com excelência, irmãos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, aqui no versículo 13 do capítulo 4,
vocês sabem que eu preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Provavelmente Paulo, passando ali pela região da Galácia, teve que parar, talvez por conta da enfermidade, ou a sua enfermidade gerou a oportunidade dele anunciar o evangelho a essas pessoas. E aí eu ouso dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo tinha algum problema, alguma enfermidade nos olhos. Tanto é que no versículo 15 ele diz o seguinte: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu vos dou testemunho de que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, provavelmente, ele tinha algum problema nos olhos, alguma enfermidade nos olhos, e aí ele está dizendo, olha, quando eu cheguei aí para pregar o evangelho a vocês na primeira vez, vocês me receberam com entusiasmo. Vocês estavam com tanto entusiasmo, se fosse possível, vocês arrancariam os olhos e dariam para mim. De tanta paparicação que vocês estavam trazendo. E agora, onde foi parar tudo isso? É isso mesmo que Paulo está dizendo. Olha, a primeira vez que eu estive entre vocês, eu fui tão bem recebido. Vocês amaram a nossa mensagem, a nossa vida, e agora, o que está acontecendo? A forma como vocês estão se comportando, o apóstolo Paulo está jogando mesmo no rosto deles. Mas qual é o ponto central aqui, irmãos? Mesmo enfermo, mesmo com uma doença, mesmo com um problema físico, o apóstolo Paulo tinha zelo pastoral, irmãos. Gente, o maior versículo que prova o zelo pastoral de Paulo está ali no versículo 19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Primeira coisa, irmãos, ele está falando de dores de parto. É como se ele estivesse dando a luz a esses crentes. Gente, ele está sofrendo. O missionário, a pessoa que plantava igrejas, como era o caso do apóstolo Paulo, sofria dores de parto para que Cristo seja formado na vida, na alma daquelas pessoas. E agora ele está falando por quem de novo? Ou seja, a primeira vez em que ele esteve lá, ele já sofreu para poder plantar aquela igreja. E agora, graças ao desserviço dos judaizantes, ele está novamente sofrendo por aqueles crentes, irmãos. E essa é o zelo do apóstolo Paulo. Ele poderia chutar o balde, irmãos. Ele poderia chutar o pau da barraca e falar, não tô nem aí, eles que se virem, né? Se quiserem ir pro inferno, que vão, né? Se quiserem acreditar aí nesse falso evangelho da salvação pelas obras, eles que acreditam, lava as minhas mãos, a minha parte eu fiz. Não, ele sofria por eles, porque ele tinha zelo pela obra de Deus, irmãos. Dos versículos 21 ao 31, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma alegoria entre as duas alianças, mostrando que a nova aliança é superior à antiga ou à primeira aliança, ok? E aí ele vai trazer a alegoria entre Sara e Agar. Ele vai dizer que Agar é a aliança do Sinai, que representa a escravidão, e Sara é a aliança da promessa, que representa a liberdade. Ele vai também falar a respeito da Jerusalém terrena e da Jerusalém celestial. E o versículo 31 ele vai encerrar dizendo o seguinte: somos filhos da livre e não da escrava. Irmãos, é necessário que você volte lá em Gênesis, que você veja todo aquele contexto onde Sara diz para Abraão, olha, eu sei que você quer ter um filho, vai lá, deite-se com Agar. Porém, Deus havia prometido a Abraão que ele teria um filho com Sara, não era com Agar. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, os filhos de Abraão com Sara, ou o filho de Abraão com Sara, no caso Isaac, ele é o filho da promessa. O filho de Agar, ele não é o filho da promessa. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação, dizendo que aquele que é da promessa é a livre liberdade, representa ali o evangelho de Cristo, porém, né, e ele trazendo ali, aplicando na vida dos Gálatas, olha, esse evangelho judaizante é o evangelho que é representado por Agar, que é o da escravidão, e assim por diante. Irmãos, alguém disse que o cristianismo ele só não se tornou uma seita judaica graças à epístola aos Gálatas, irmãos. Então vejamos a importância desta epístola para a história do cristianismo. O apóstolo Paulo ele está rebatendo firmemente essa ideia judaizante, irmãos. Inclusive tem igrejas evangélicas nos dias de hoje que
pregam e aceitam esse evangelho judaizante, que é o evangelho anátema que o apóstolo Paulo fala. Olha, se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Então, não somente o sábado, mas inúmeras outras coisas que eles depositam a título de salvação, irmãos. Irmãos, só um comentário, e se você tiver um bloco de anotações, anote. O que nós precisamos entender? Eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu pratico boas obras porque sou salvo. Eis a questão. Ok? Então, a evidência da salvação na vida do crente é a boa obra. A boa obra não é o preço da salvação. Ok? Eu vou encerrar com esse slide aqui. E eu recomendo que você, professor, tenha essa expertise na aula de jogar discussões para os seus alunos. Eu trouxe 3 tópicos aqui que vocês podem utilizar para discutir com seus alunos em sala de aula e suscitar ali uma discussão saudável para que eles possam se envolver na sua aula. Primeiro tópico, qual é a diferença entre ser filho e servo? O segundo é o que Paulo revela sobre o zelo pastoral no trato com os Gálatas. Aí você pode até direcionar, se for classe única, tá? Aos obreiros da igreja, diáconos, cooperadores, presbíteros e assim por diante. E o terceiro tópico, como a alegoria de Sara e Agar fortalece a mensagem da graça. Só uma dica, irmãos, você pode fazer essas perguntas aí uma por uma de forma geral, ou você pode direcionar para alguém. Por exemplo, aquela ali, o que Paulo revela sobre o zelo pastoral no trato com os Gálatas. Você pode direcionar, olha, eu quero que os obreiros me respondam, ou eu quero que o fulano, olha, eu tenho uma pergunta, me ajuda e tal, pode pedir ajuda para ciclano, para beltrano, e aí você vai suscitando discussão e envolvendo a turma ali na sua aula, ok? Isso é importante. Faz esse teste, irmão, depois você vai ali, pode comentar no vídeo ou me fala lá no WhatsApp, faz esse teste, tenta envolver a sua sala, depois você me fala se deu certo, ok? Se dá certo, você me fala, Christian, deu certo, foi a primeira vez que eu fiz isso, foi uma discussão muito boa. Se não deu certo, você me fala que a gente tenta entender o que aconteceu juntos. Lembrando, irmãos, que eu estou à disposição de vocês, tá? Fiquem à vontade de me chamar lá no WhatsApp a hora que for. Às vezes eu posso até demorar um tempinho para responder. Às vezes eu estou ocupado, estou estudando, estou preparando alguma coisa. Por exemplo, enquanto eu estou gravando aqui, meu celular fica no modo avião. Então, às vezes eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre vou responder. Tá, irmãos? Estamos à disposição. É a nossa maior alegria. Ok, meus amados? Que Deus os abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser.